Pastor Arnaldo, deixa uma palavra de Deus, faz o apelo, chama para a oração, porque quem ficou quer ser abençoado e quer encerrar esta madrugada com a bênção de Deus. Pastor Arnaldo é um companheiro, um amigo, e ele estará fazendo essa parte final da vigília aqui. Tem glória a Deus aí ainda? Vamos encerrar essa vigília com chave de ouro. Eu queria que vocês aplaudissem a Deus pela vida desse servo do Senhor, junto com a cantora Andressa. Sejam bem-vindos. Obrigado, pastor. Meus irmãos, recebam a santa paz do Senhor Jesus. Saúdo a noiva de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rapidamente, quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, localize no livro de Lucas, capítulo 18, versículo de número 35, uma passagem bem conhecida. Enquanto você procura, livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, eu quero estar usando os seus ouvidos, amém? Eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele me concede ter me tirado do mundo do pecado. Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do nosso líder responsável por esta obra, o bispo Samuel Ferreira, junto com ele a bispa Keila. Também seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida do pastor Oséia, pastor Eduardo. Não me canso de falar que eu amo a tua pessoa. Que Deus abençoe a todos os pastores que aqui estão. Pastor Márcio, já aprendi a te amar, amém? Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Não vão embora não, por favor, fica aqui comigo, me ajude a ministrar essa palavra. Eu vou precisar de vocês para me ajudar a ministrar essa palavra, amém? Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim o texto: a cura de um cego mendigo. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Eu vindo passar a multidão, repete comigo, a multidão perguntou o que era aquilo, e disseram que Jesus Nazareno passava. Então clamou dizendo: Yeshua Bar David, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-nos para que calasse, mas ele clamava ainda mais: Yeshua Bar Ben David, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. Chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. Amém? Podem tomar os vossos assentos dando glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante essa leitura dessa palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é um clamor no meio de uma multidão. Eu vou contar de 1 até 3. Eu sei que Deus já falou com você, mas se você acredita ainda que Deus ainda tem mais uma porção para falar com você, você vai repetir comigo: um clamor no meio de uma multidão. Vamos lá? 1, 2, 3. Um clamor no meio de uma multidão. Meu Deus, que lindo. De novo, para nós envergonhar o inferno, vamos lá? Um clamor no meio de uma multidão. A Bíblia diz que havia um cego à beira do caminho de Jericó. Vamos falar primeiro da cidade de Jericó. Essa cidade de Jericó, geograficamente situada, ela é a mesma Jericó de Josué, capítulo 1 ao capítulo 6. Mas a cidade em si, ela não é a mesma cidade. Por quê? Aquela Jericó de Josué, ela foi amaldiçoada por Deus. E de uma vez que ela foi amaldiçoada, pastor Giovanni, Deus ele destruiu toda a cidade de Jericó.
Então, automaticamente, essa Jericó, situada no local geográfico, é a mesma Jericó, mas a cidade, ela é outra cidade. E por que Deus destruiu essa cidade? Porque o rei de Jericó, ele se assustou com o povo que estava acampado junto de frente ao rio, e eles disseram: aqui vocês não passam. Josué, ele vai orar a Deus dizendo: Deus, não tem como nós chegarmos à terra prometida de Canaã. Por quê? Porque a cidade de Jericó, ela está fortemente cercada. Escute isso aqui. Toda a cidade naquele tempo bíblico era fortemente cercada. Jerusalém era cercada, Samaria era cercada, toda a cidade era cercada. Só que de todas as cidades, a cidade mais fortemente cercada era Jericó. Só para você ter uma base, o muro ele tinha 9 metros de altura, 5 metros de largura e um alicerce de 5 metros de profundidade. Automaticamente, nos estudos, nenhum míssil da União Soviética era suficiente para derrubar aquele muro. Nenhum míssil dos Estados Unidos, do Irã, do Iraque, da Rússia, da Ucrânia conseguiria derrubar aquele muro. Mas quando Josué ora a Deus, pastor Márcio, Deus vai falar assim: Josué, ainda essa semana eu te dou Jericó em tuas mãos. A ordem de Deus é: dê 7 voltas, cada uma volta por dia, mas na última volta, dá mais 7 voltas, que vão totalizar 13 voltas. E o que derrubou aquele muro? Foi as 7 voltas? Não. O que derrubou aquele muro? Deus diz: na última volta faz barulho. Cadê o barulho de glória a Deus? Que derrubou aquele muro? Também não. Aí estava o sacerdote na frente tocando, levando a arca da aliança, os levitas tocando as cornetas, que era chifre, que derrubou aquele muro? Não. Então o que foi? Foi a obediência daquele povo. Vou repetir de novo: foi a obediência daquele povo. Por quê? Deixa eu provar para vocês. Se Deus quisesse derrubar aquele muro, precisava de dar 7 voltas? Não. Precisava de dar o grito? Também não. Então foi a obediência daquele povo. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Levante a mão. O inimigo diz que você não vai chegar do outro lado. O inimigo diz que você não vai chegar à terra do Canaã. Você já fez plano, já anotou no papel, mas eu vim aqui para te dizer, como homem de Deus: o muro de Jericó não vai parar a tua caminhada, a tua jornada, porque eu estou vendo os muros caindo por terra agora. Satanás estava em cima do muro dizendo que aqui você não passa. Enquanto o povo estava dando volta, o muro veio para o chão, e você está aqui glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então essa Jericó, ela é nova, e o texto diz que havia um cego à beira do caminho. Quem dera se muitos de nós cristãos tivesse pelo menos uma terça parte da sabedoria e da visão daquele cego. Ele não tinha suas vistas humanas, física, mas ele tinha visão espiritual. E um cego, a sua identificação são 2: é os ouvidos e o amuleto que ele anda para identificar. Então ele estava ali em Jericó porque ele sabia que em algum momento Jesus iria passar por ali. Só que o texto diz que vinha uma grande multidão. Então automaticamente a identificação daquele cego era os ouvidos. E ele ouve uma grande multidão. Só que ele olha e pergunta: que multidão é essa? Será que era a multidão de Jesus? Não, não era a multidão de Jesus. Era a multidão de Anás e Caifás. Jesus te pergunta: qual multidão você está seguindo? A multidão de Anás e Caifás, ela anda junto com os fariseus, que vem para olhar quem vai pregar, que vem para olhar a roupa da irmã, a roupa do irmão, quem vai cantar. Eu acredito que nesta noite eu estou profetizando que você não veio ver quem vai cantar, quem vai pregar. Você veio adorar o nome do Senhor. Você veio buscar uma resposta para a tua casa, para a tua família, para o teu trabalho. Aí vem uma outra multidão. Jesus pergunta: qual multidão você está acompanhando? Será que é a multidão de Jesus? Não. Essa multidão, ela é um pouco estranha. É a multidão de quem? De Pilatos.
Pilatos era governador de Jerusalém. E Pilatos, ele não queria perder o teu ego, ele não queria perder os teus votos, ele não queria perder a sua reputação. Eu acredito que você não está andando no meio dessa multidão, tá? Que procura a fama, que não quer perder a autoestima, mas ele permanece à beira do caminho. Não saia dessa vigília sem antes você pegar a tua resposta. Ele está ouvindo uma outra multidão. Que multidão é essa? Ainda não é a multidão de Jesus. É a multidão de quem? É a multidão de Herodes. Herodes não gostava de pregador. Herodes não gostava de cantor. Herodes não gostava de quem via para a vigília, que ficava até aproximadamente 5 horas da manhã. Herodes, ele não gostava de quem dava glória, de quem dava aleluia. Ele vê aquela multidão estranha, mas ele não desiste, ele continua à beira do caminho. Mas aí vem vindo uma outra multidão, e o texto diz que essa multidão fazia barulho. Cadê o povo do glória a Deus? Está aqui. Cadê o povo que acompanha a multidão de Jesus? Está aqui. Porque se o texto diz que a multidão fazia barulho, então eu acredito que a multidão de Jesus, ele não estava falando de política, ele não estava falando de futebol, ele não estava falando de novela, não. A multidão de Jesus, ela só fazia um barulho, ou estava cantando, ou fazia um barulho de glória a Deus. Eu estou sentindo o cheiro aqui, eu estou sentindo a multidão de Jesus aqui. Cadê a multidão de Jesus? Ainda está viva aqui nessa madrugada? Jesus está passando. Cadê a multidão de Jesus? Eu estou sentindo o cheiro dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Está sentindo a presença de Jesus aí? Está sentindo a presença de Jesus aí? Ele está passando. Aleluia. Aquele cego, ele vai ter uma oportunidade única, e ele não pode deixar passar essa oportunidade. Então a Bíblia diz que ele vai fazer o quê? Ele vai começar a clamar. Ele vai dizer: Yeshua, Ben David, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Só que devido à multidão passar e com barulho, alguém vai olhar para ele e vai dizer assim: o mestre não vai te escutar. Sabe quem são essas pessoas? São matadores de sonhos, são matadores de projeto. São pessoas que dizem que você não vai conquistar. São pessoas que dizem que você não vai conseguir chegar do outro lado. São pessoas que dizem que pela tua capacidade é melhor você desistir. Mas eu vim como homem de Deus para dizer para você: não desista não. Não saia da beira do caminho enquanto Jesus não passar. Agora, permita-me fazer uma conjectura. Me ajude a ministrar essa mensagem. Eu parei, olhei e vi que quando alguém disse para ele, disse: o mestre não vai te ouvir, sabia que os discípulos estavam certos. Por que eles estavam certos? Permita-me fazer uma conjectura. Eu vou contar de 1 até 3, vocês vão dizer glória a Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Vocês vão fazer de novo. Eu vou tentar ouvir a voz dessa irmã que está aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu não consegui ouvir a voz dela. Não consegui, pastor Márcio. Então automaticamente não tinha como Jesus ouvir aquele homem. Então os discípulos estavam certos. Eu subi ao monte, orei. Desci ao monte, orei. Acordei pela madrugada, orei. Perguntei: Senhor, como que o Senhor ouviu o clamor daquele cego? Nós vivemos em um país brasileiro com 215 milhões de brasileiros. Vivemos em um globo terrestre que vão totalizar 204 países oficializados. Se você não glorificar Deus com essa revelação que está caindo aqui, talvez você precisa de aceitar Jesus de novo. 204 países vai ser dividido em 6 continentes. Desses 6 continentes vão totalizar 7,5 bilhões de pessoas. E sabe como que Jesus ouviu o clamor daquele cego? Pelo Espírito. Sabe o que Deus está dizendo? No meio de, alguém pegou ali, no meio de 7,5 bilhões
bilhões de pessoas que existem no mundo, Ele consegue discernir a sua única voz. Ele consegue discernir quando você dá glória, quando você dá aleluia, quando você adora. Pode estar o mundo todo clamando, orando, chorando, gritando, pedindo misericórdia, fazendo bagunça, balada, mas Ele consegue ouvir e discernir quando você abre a tua boca e começa a glorificar a Ele. Eu vou ter uma palavra de Deus para você. No meio de 7,4 bilhões de pessoas, existe país do mundo que não pode pregar uma palavra como essa. No meio de 7,4 bilhões, não existe uma igreja como essa. No meio de 7,4 bilhões de pessoas, tem pessoas que nunca ouviram a voz de Deus, e nesta madrugada Deus te escolheu para você adorar o nome do Senhor Jesus. Demaruti Rébia, Prudicamanácia, Deforque Deminência, Amuxianaio. Sabe qual é a maior derrota do diabo? É que ele fez de tudo para você não estar nessa vigília. Ele já te moveu para você tentar ir embora, mas no meio de 4,5 bilhões de pessoas, Deus te escolheu para lutar pelo direito da coroa da vida eterna. Se eu fosse você, eu levantava a mão, estufava o peito, enchia o pulmão e dava o maior grito de glória a Deus. Aleluia. E o que é um clamor? Um clamor é o conceito com a definição de súplica, ou seja, um pedido de socorro, gritar, chamar a atenção. E foi isso que aquele cego fez. Escute, oração, são toda oração que Deus ouve, sim ou não? Não. Se você orar, pedir a Deus uma coisa que não é para você, Deus ouve? Não. Se você pedir a Deus para sentenciar a vida de um irmão, Deus ouve? Também não, porque Deus não é nosso empregado. Se você pedir algo a Deus que ainda não é tempo, ou que não é para nós, Deus vai te dar? Também não. Em Daniel capítulo 10, versículo 8, a Bíblia diz que Daniel já estava com 82 anos de idade. Ele ora a Deus para interpretar uma revelação, ele não consegue. Deus diz assim: anjo Gabriel, desce lá e leva a resposta para Daniel. No meio das alturas, os inimigos impediram dele entregar a resposta a Daniel. Se não são todas as orações que Deus ouve, porque a oração ela tem que encasalar e globalizar com pressentimento os projetos de Deus, mas o clamor Deus ouve. Porque o clamor Deus não ouve com os ouvidos, Deus ouve com o coração. Alguém pegou lá em cima, vou repetir de novo. O clamor Deus não ouve com os ouvidos, Deus ouve com o coração. Deus ouve o clamor da meretriz? Ouve. Deus ouve o clamor do dependente químico do álcool? Ouve, porque o clamor é pedido de misericórdia, é um pedido de socorro. Deus ouve um clamor do dependente químico das drogas? Ouve, porque o clamor é um pedido de socorro. As pessoas que clamaram dentro da Bíblia, muitas das vezes não sabia nem clamar, e nem crente era. Quem era? Jeremias, no seu capítulo número 33, ele estava dentro do poço, ele ia morrer lá. Aí Deus olhou para ele e disse: Jeremias, só tem uma saída. Qual é, Deus? Clama a mim, responder-te-ei, e coisas ocultas que não sabe eu te revelarei. Quem foi que clamou dentro da Bíblia? Agar, quando estava no deserto de Betseba para morrer e ver o teu filho morrer, ela clamou, Deus lhe tomou uma providência do céu. Quem são pessoas que clamou dentro da Bíblia? É Davi no seu pior momento. Enquanto você está clamando, Deus está abrindo o céu ao teu favor. Deus quer ouvir o teu clamor. Cadê o teu clamor? O clamor é pedido de misericórdia, o clamor é pedido de socorro. Nesta madrugada é noite de arrependimento. Aleluia. Norqueanda levastenia, niorde que onde varo lamaro congelo de consuelo. E vai revelação chegando do céu. Você sabe a única coisa que faz Deus levantar do trono dele? Já foi pregado aqui sobre o trono. Não é quando um pregador prega bem, não. Não é quando o cantor canta que explode, também não.
O que faz então Deus levantar do trono? É quando tem uma vigília abençoada como essa? Não, isso aqui é apenas adoração. Então o que é que faz Deus levantar do trono? Se eu fosse você, eu começava a clamar. Só tem uma coisa que faz Deus levantar do trono. Em Salmos capítulo de número 12, versículo de número 5: eis que eu ouvi o clamor gemido de um povo angustiado na terra. Eis que eu levantarei do meu trono, porque eu ouvi o gemido do meu povo necessitado. Só tem uma coisa que faz Deus levantar do trono: é o clamor de um crente arrependido, de uma alma arrependida. Parece que eu posso ver com os olhos da fé Deus sentado em um grande e sublime trono. A tua cabeça está no céu, os teus pés estão aqui na vigília. Se eu fosse você, eu já começava a clamar a Ele. Aleluia. Aleluias. O clamor, ele mexe com pressentimentos de Deus. Ele mexe com o pressentimento e o sentimento de Deus. E o que eu vou pregar aqui agora, o pastor disse que no final eu posso fazer um apelo. O que eu vou dizer agora, pela revelação dentro da Bíblia, eu assumo a responsabilidade para mim. E se nós errarmos, nós vamos ter a humildade de começar novamente. Esse Deus tão poderoso que está sendo pregado nessa madrugada, ao qual ele disse em Gênesis capítulo 1: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus ao qual ele pega toda a água do universo com a palma da mão, como diz o profeta Isaías. Esse Deus ao qual ele sabe quantas estrelas tem no céu e chama cada uma delas pelo teu nome. Salmo de número 139. Eu descubro dentro desse texto que tem uma coisa que esse Deus, ao qual o nome dele é o Altíssimo, onipotente, onipresente e onisciente, tem algo que esse Deus ele não resiste. Pastor Gabriel, tem algo que Deus não resiste? Tem. E o diabo olhou para ele, olhou para você e desafiou Deus e disse: eu quero ver se Deus vai resistir. Deus tentou, mas não conseguiu. E o que é que Deus não resiste? Salmo 51, versículo de número 10. Ó Deus, me dá um coração puro diante da tua presença. Aqui Davi começa a clamar, Deus. Aqui Davi começa a orar, Deus. Aqui Davi começa a dizer: Senhor, eu te dou o meu anel de ouro, eu te dou a minha coroa de ouro. Aqui prega Davi: Senhor, eu te dou o trono, eu te dou meu ouro, a minha prata, meu bronze, eu te dou toda a minha riqueza, mas só não retire de mim a tua presença. O que é que Deus não resiste? É um coração arrependido, amargurado diante da presença de Deus. Aí o diabo olha para Deus e diz: pecou ontem, pecou hoje, está na vigília, está dando glória, está dando aleluia. O diabo está dizendo: vai pecar de novo, vai perdoar ela, pelo teu glória, pelo teu aleluia, pelo teu arrependimento, haverá perdão na tua alma, haverá salvação lá dentro da tua casa. Porque anda levastenia, nior de que onde vano lamar o congelo de consuelo. Deus ele não resiste um coração arrependido. Com permissão dos pastores, eu quero pedir para a igreja pôr sobre os pés, pode? E pega essa revelação aqui. Tantas profecias lindas que nós recebemos hoje. Tantas profecias gloriosas, profecia para a igreja, profecia individual. Mas sabe o que vai levar você mais longe? É uma da sabedoria desse cego. Não é a tua pregação eloquente que você tem. O que vai te levar mais longe não é o teu louvor que você tem, não é o carro importado que você tem, não. O que vai te levar mais longe é o dinheiro que eu tenho no banco, também não.
É a empresa que eu tenho também não. É a passagem de avião que eu tenho também não. É a visão que Deus vai te dar. Aquele cego, ele viu algo que nenhum dos discípulos viu. Mas a visão que Deus está te dando nesta madrugada vai fazer você conquistar a tua família, o teu ministério, o teu chamado, o teu louvor. A visão que Deus vai te dar é que vai te levar mais longe nessa terra. Não é a tua sabedoria humana, a tua pregação. É a visão que Deus está te dando. Aleluias, 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 aleluias. Recebe visão nessa madrugada, recebe visão para você administrar teu casamento. Recebe visão para você administrar o teu ministério. Recebe visão para administrar o teu chamado. Recebe visão para administrar aquilo que Deus colocou e confiou na tua mão. A visão espiritual é que vai te levar mais longe nessa terra. Reino, buscamos tua vontade seja feita na terra. Eu te convido a você a dar um passo à frente. Eu te convido a você a dar um passo à frente. Aquele cego não saiu da beira do caminho enquanto Jesus não passou. Ele disse: enquanto eu não receber a minha bênção, eu não saio. Se você ficou até essa madrugada, até essa hora, é porque você está acreditando que você ainda tem mais uma porção para receber. Deixa o céu já está vindo a primeira aqui. Se você ficou até essa madrugada porque você acredita em que Deus ainda tem mais uma porçãozinha para você. Nosso no céu, santo é o teu nome. Para você que ficou aqui até essa madrugada, essa irmã de rosa, a frase diz assim: estou à espera de um milagre. Mas Deus te diz assim: não desiste, não desanime. E Deus manda te dizer: você é a coluna da tua casa. Sabe o que é a coluna? A coluna é que segura o prédio, que segura a casa. Se tirar a coluna, a casa cai. Deus está dizendo: você é a coluna da tua casa, à espera de um milagre. Você ficou aqui até essa madrugada, mas Deus ouviu o teu choro, o teu lamento. Eu vou profetizar: quantas das vezes você acordou pela madrugada, todo mundo dentro da tua casa estava dormindo, mas Deus te chamando para orar. Você não teve força, mas Deus te diz assim: eu ouvi o teu choro, o teu lamento, e através dessa coluna vai haver um milagre lá dentro da tua casa. Adore, adore, adore. Se você ficou aqui até essa hora, é porque você ficou à beira do caminho e Jesus está passando. A multidão de Jesus está passando. É o momento que você tem de clamar a Ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Escute, a ciência nunca vai entender como Jesus curou aquele cego. A medicina nunca vai entender como Jesus disse: Lázaro, sai para fora. A matemática nunca vai saber fazer uma matemática como Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. A meteorologia nunca vai saber como Jesus acalmou aquela tempestade. A física nunca vai entender como Jesus andou por cima das águas. Eu tenho uma profecia para você: alguém que está olhando na sua redondeza, a tua vizinhança, não vai entender o milagre que eu vou fazer na tua vida.
recebe, 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 Deixa o recebe, céu recebe, 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 recebe. Deixa o céu descer. Aleluia. Deixa o céu descer. Erebassuri andarabassaia. Ele está presente aqui neste lugar, igreja. Aleluia. Declare nessa noite. Porque Deus é o reino, Deus o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Porque Deus é o reino, Deus. Você que ouviu essa mensagem, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, existe oportunidade na nossa vida que elas são únicas. Existem 3 coisas da criação de Deus que passam e não voltam mais. Existe. Só leia em Eclesiastes capítulo 3. E uma das coisas que passa e não volta mais, uma delas é o tempo. Quem criou o tempo foi Deus. E do tempo vai existir o momento. E do momento vai existir a oportunidade. O tempo, o momento e a oportunidade talvez pode ser única na nossa vida. Aquele cego, ele sabia que se ele deixasse Jesus passar, ele não iria ter outra oportunidade. E a oportunidade dele foi aquela. E se você ainda não é crente, faz um sinal com a tua mão. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer você nesta madrugada. Aqui. Você aceita Jesus como Salvador? Oh glória, a igreja pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Olha que coisa linda. Você sabe a única coisa que faz acontecer festa no céu, não é uma pregação eloquente. A única coisa que faz acontecer festa no céu, é quando o paralítico anda? Também não. É quando o câncer é curado? Também não. É quando o cego enxerga? Também não. A única coisa que faz acontecer festa no céu, Lucas capítulo 5 versículo 10, é quando uma alma se arrepende aqui no céu. Haverá festa no céu. Aonde está a segunda alma? 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 Os anjos estão preparando aonde? A segunda alma que está aqui. Oh glória. A terceira alma. A terceira alma. Vai um obreiro lá, dá um abraço nesse jovem. Ele precisa de um abraço. Lugar, mas tua glória me atraiu. A terceira alma para Jesus. Me atraiu. Valeu a pena você ficar até essa hora nessa madrugada. Porque haverá festa no céu quando a alma se arrepende do pecado. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que as aonde está a quarta alma? Fogo e não se eu vou entregar o microfone, mas aonde está a quarta alma? Aonde está a quarta alma? E o meu coração queimou até que descobriu. A quarta alma. Ali, está ali, a quarta alma para Jesus. Aplaude o nome do Senhor Jesus, a quarta alma. Não se consumiu. E a voz que saiu são exatamente 5h15. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, aonde está a quinta alma? Contra a glória vale mais que mil. Vem para frente, por favor, para nós orarmos. Vem para frente. Dê um passo à frente, por favor. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Você, jovem,
Deus falou no meu coração. Você já levantou a mão, já rodou, já pulou, já deu glória, já deu aleluia. Tinha alguém em volta de você que estava olhando, mas não sabia o que estava acontecendo. Mas no teu coração, você sabe o que está acontecendo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória. Eu estou debaixo da autoridade de Deus. Pastor Itamar, posso orar, pastor Márcio? Aleluia. Se ainda tem mais alguma alma, mediante essa palavra, ainda há tempo ainda. Aquele cego, ele não tinha outra oportunidade. Aquela oportunidade era única. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Aleluias. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Deus manda te dizer assim: você viu aqui, você está esperando uma resposta. Você tem uma causa que você colocou na mão de Deus. E alguém já disse para você: desiste. Você já até pensou em desistir de parar de orar. Mas te diz Deus assim: eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda não perdi o controle dessa causa, filha. Eu só estou dando uma cortinha para quando o inimigo pensar que ele ganhou, Deus está dizendo: eu estou saindo com a vitória nas tuas mãos. Receba a tua vitória. Valeu a pena ficar até essa hora para Deus falar contigo de cara a cara e dizer: eu estou no controle. Senhor meu Deus, eu oro a Ti, Senhor, nessa madrugada. Apresento diante de Ti essas 4 almas, Senhor, que aceitaram a Jesus como Salvador. Senhor, que o nome dessas vidas não seja só chamado, mas que eles sejam chamado e escolhido. E que, Senhor, eu te peço, eu como ministro da Tua palavra, com a autoridade do céu, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos mansos e proclamar liberdade aos cativos e contritos de coração. Escreve o nome dessas almas no livro da vida, Senhor. E que eles não sejam só chamados, mas que eles sejam chamados e escolhidos. E de que uma nova fase, uma nova história, o Senhor possa escrever na vida de cada um deles. Senhor, eu olho pelo Teu povo, pela Tua igreja. Meu Deus, eles ficaram aqui até essa hora da madrugada. O dia já está clareando, meu Deus. São 5h20. Se eles ficaram, meu Deus, porque eles acharam, creram que vale a pena ficar. E Deus manda dizer assim para vocês: recebam a vossa vitória em nome do Senhor Jesus. Tem pessoas, meu Deus, que estão nessa madrugada, que vai sair daqui direto para o trabalho. E diz Deus assim: toda semente que você plantou, nenhuma vai ser em vão. Quem acredita na vitória, levante as 2 mãos e aplaude o nome do Senhor Jesus.